Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você, conectado na internet. O preço da cesta básica sorocabana em maio de 2025, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior, maio de 2024, teve uma alta de 11,82%, ou seja, R$ 124,72 pagos a mais pelo consumidor. Quando comparado com o mês anterior, abril de 2025, o preço da cesta básica apresentou um aumento de 0,69%, passando de R$ 1.171,63 para R$ 1.179,69, ou seja, R$ 8,06 pagos a mais pelo consumidor. O aumento do preço da cesta básica em maio de 2025, 0,69%, foi superior ao resultado medido pelo Índice de Inflação Oficial IPCA 15, que apresentou elevação de 0,36%. Vamos entender este cenário conversando com o professor mestre Marcos Canhada, professor da Uniso, Universidade de Sorocaba, coordenador da pesquisa da Cesta Básica Sorocabana. Professor, mais uma vez, satisfação tê-lo com a gente aqui no portal RMS News, podcast Hora da Verdade, e quero que o senhor já comece analisando esse cenário da evolução no ano e no mês dos 34 itens que compõem a Cesta Básica. Satisfação imensa, professor. Satisfação a minha, Oliveira Júnior, amigos da RMS News, Hora da Verdade. Prazer em novamente estar com vocês aí, falando de elevação de preços, né? Vivemos aí um período relativamente conturbado em relação aos preços. Nós lá na Cesta Básica Sorocabana da Universidade estamos completando, Oliveira Júnior, 30 anos de pesquisa. E a gente vivencia um período aí onde o cenário é um pouco conturbado. Tendência de elevação muito significativa, como você já mencionou aí nos preços, quase 12% no acumulado de um ano. E persistência, essa é a palavra, né? Persistência na tendência de elevação dos preços nos últimos meses. Nós tivemos aí no comecinho do ano, né? No comecinho de 2025, uma perspectiva de que os preços que tinham subido de uma forma muito intensa no final do ano passado iriam arrefecer. Tivemos 2 meses aí com incidência de pequenas quedas no preço. Porém, a partir de março, retomamos aí a tendência de elevação mensal no preço dos 34 itens que compõem a Cesta Básica Sorocabana: alimento, higiene e limpeza, elementos básicos aí para a nossa sociedade. Então, persiste essa tendência, estamos aí com uma cesta básica custando R$ 1.179,69. Há 30 anos atrás, quando nós começamos a coletar, Oliveira, essa cesta custava, pasmem, R$ 125. Nós tivemos aí um período de evolução muito significativa, né? Não tem nem dúvida, professor. E quando eu me lembro desse período, eu pergunto o que aconteceu em todo... Aí eu vou fazer uma pergunta até fora da pauta. O que aconteceu em todo esse novo... Se a gente colocar todo esse período que chegamos a esse patamar, professor? Quais são os fatores que influenciaram para esse aumento de preços? Pois nós temos aí um aspecto importante na economia que se chama inflação, né? Nós temos aí inflação de demanda, inflação de custos. O Brasil melhorou muito, né, Oliveira? A gente que é mais antigo aí, vamos dizer assim, se lembra de períodos mais dramáticos aí, né? Que nós tínhamos aí, chegamos a ter 80% aí de inflação ao mês. Mas nos acostumamos aí em patamares mais baixos do que estamos experimentando nesse momento especificamente, né? Em termos de inflação. A expectativa de inflação
para esse ano é de ultrapassar a meta, quer dizer, estabelecemos um objetivo e vamos romper a meta. Temos aí diversos fatores que pressionaram, principalmente no ano passado, e aí a gente pode dizer, ao longo dessa trajetória aí de 30 anos, né, que nós fomos submetidos à corrosão do poder de compra, esse é o termo, né? O poder de compra das famílias vai sendo corroído na capacidade de adquirir. Tá? Então, custava R$ 125 há 30 anos atrás. Hoje nós estamos com o preço na casa de R$ 1.179. Então, nós temos aí fatores diversos. Nesse momento, né, nós estamos muito pressionados aí em relação ao ano passado e ainda com efeitos das questões climáticas, né, Oliveira? A gente percebe, por exemplo, que o café é um item que não arrefeceu. Ele subiu, vem subindo e não para de subir. Qual a causa? Questão climática. Nesse mês aqui tivemos aumento novamente aí no preço do café. Subiu aí mais 2,95 numa escalada contínua. Efeitos climáticos, né? Lá no Vietnã, grande produtor, aqui no Brasil, grandes produtores de café impactados por problemas climáticos. Então, o clima tem sido um aspecto muito significativo nesse período mais recente de elevação de preços, né? Então, temos aí uma somatória de fatores, o câmbio em algum momento interferiu, isso eleva custos de produtos que são importados. Enfim, eu costumo chamar isso de uma tempestade perfeita, né? Uma conjugação de diversos fatores que estão colocando pressão nesse processo inflacionário e afetando aí de forma significativa o poder de compra, principalmente daqueles assalariados que têm menor renda. Professor, eu vou voltar nessa questão do poder de compra daqui a pouquinho com o senhor, porque é interessante a gente conversar sobre isso. Mas eu coloco já dentro do contexto da pesquisa que dos 34 itens que compõem a cesta básica sorocabana, 21 apresentaram alta, preço em março de 2025. A minha pergunta, professor, esta elevação dos preços em 21 produtos segue uma tendência natural ao longo de todo o período pesquisado, quando comparado com pesquisas anteriores, ou trata-se de uma elevação específica neste mês, devido a algum acontecimento específico? De uma forma geral, Oliveira, medianamente, nós sempre estamos com mais ou menos a metade dos componentes da cesta subindo e mais ou menos a metade dos componentes caindo. Em meses onde a gente tem elevação, a tendência é que a maioria, né? É o caso que você relatou nesse mês. Temos uma tendência de mais itens subindo do que itens caindo, porque você pode observar na nossa pesquisa que alguns itens tiveram diminuição. Foi o caso dos ovos, a mussarela, né? Eu particularmente presenciei aí uma tendência de queda relativamente boa. O arroz, uma safra melhor, né? O frango, né? Não sabemos ainda se o frango e os ovos têm alguma coisa a ver aí já com a questão da gripe aviária, né? Que eventualmente pode estar fazendo algumas pessoas ficarem receosas em consumir e eventualmente diminuindo a demanda, e isso acaba interferindo aí um pouco nos preços. Enfim, sempre vamos tendo uma conjugação. A gripe aviária é um exemplo disso agora, que a gente está vivenciando, né? Que acaba, de alguma forma, interferindo no médio prazo. Às vezes os efeitos não ocorrem no momento da eclosão do problema. Às vezes ele vai se manifestando, né? O caso do café, o impacto vem já de alguns meses atrás, do ano passado, do começo do ano passado. Mas os efeitos são persistentes, porque a retomada da produção do café, alguns efeitos demoram algum tempo para retomar. Professor, só para que o nosso internauta possa acompanhar, que não teve acesso direto à pesquisa, quais foram aí pelo menos 3 produtos que mais subiram e os que 3 tiveram queda nesse levantamento de maio? Interessante, vamos lá. O destaque principal, Oliveira, cebola, né? Então, diminuição da oferta da cebola,
a cebola, a batata também nesse caminho, né? A batata vinha num caminho bom de diminuição de preço, mas nós entramos num período de safra das secas. Aí diminui a oferta, diminui a produção, consumo mantido, preços acabam se manifestando elevados. Então, eu destacaria aí a cebola, né, a batata, a linguiça fresca, o café que persiste subindo de forma muito significativa. E eu gosto sempre de salientar a importância da carne bovina, Oliveira. Apesar de não estar aí entre as maiores altas no mês, a carne ela tem um peso relativo muito grande na composição da cesta. Pelo valor agregado que ela tem, pelo consumo frequente desse item, ela acaba tendo uma importância, nós chamamos isso de importância relativa, muito significativa. Então, pequenos aumentos na carne bovina costumam impactar de forma muito significativa nos preços. E nesse mês aí, 1,46 na carne de primeira, de aumento, mais 1,94 na carne de segunda. Essas variações na carne bovina impactam de forma significativa na elevação dos preços. Correto. Só para você entender, por exemplo, é o que a gente chama de importância relativa, né? Se subir a pasta de dente ou sabonete, isso tem muito menos importância, né? Porque a gente usa sabonete numa frequência muito mais baixa do que a gente consome carne. Então, se a carne sobe, o impacto é muito significante. Não tem nem dúvida. Professor, daí um termo que a gente tem ouvido muito nos últimos tempos é o poder de compra, né? E o pessoal fala, o poder de compra tá diminuindo, né, das pessoas, ou seja, eu ganho, e a gente ouve muito, eu ganho um bom salário, um salário até interessante, só que parece que eu não consigo cobrir as minhas despesas, as minhas necessidades básicas. A que se deve? Queria que o senhor explicasse justamente isso, professor, que a gente falou do aumento da cesta básica ao longo aí desde quando entrou em como dizer, em operação aqui a pesquisa em Sorocaba, né? Completando quantos anos mesmo, professor? 30 anos, Oliveira. 30 anos. É uma tarefa aí muito interessante lá por parte da universidade. Estamos aí propagando esse aniversário, que para nós é muito significativo, né? Um período de coleta sistemática, né, dessa cesta básica que permite a gente exatamente entender essa questão. Quando a gente fala de poder de compra, Oliveira, a gente tem dois aspectos envolvidos, né? Então, nós temos o aspecto da inflação, que corrói o poder de compra, e, por outro lado, a gente pode falar da renda das famílias, né? Então, são dois fatores que estabelecem a capacidade de consumir das famílias. Uma é quanto as pessoas ganham, então a renda interfere na minha capacidade de comprar, e a inflação, a elevação contínua dos preços, corrói a minha capacidade de comprar. Então, normalmente, a gente acaba sendo pressionado por esses dois aspectos. No mercado, a gente vai tendo cada vez mais uma concorrência, né, entre as pessoas. Isso, às vezes, acaba, em determinados momentos, fazendo com que a renda, o salário das famílias baixe. E se a renda baixa e, por outro lado, a inflação vem forte, a percepção da família fica muito mais acentuada na incapacidade dela de comprar, né? A gente sempre fala, as pessoas medem muito, e esse é muito interessante no dia a dia, encher o carrinho, né? Então, chega aí no dia das compras, aí, o dia que o cidadão recebe o seu pagamento, então ele vai e fala, puxa, mas o ano passado eu enchia 2, agora eu estou enchendo 1, ou eu enchia 1, agora está dando meio, por que será? Mas a minha renda acabou. Então, a renda e a inflação vão tolhendo aí a capacidade do cidadão de navegar de uma forma mais feliz, né, na busca das suas necessidades básicas
E a gente não deve falar só em necessidades básicas, né? Quando a gente fala da cesta básica, o aspecto aqui é o básico, mas a gente não vive só do básico, né? Então, tem outros fatores aí. Então, a gente precisa passear, a gente precisa tomar um sorvete. Sorvete não está na cesta básica, né? Comer um pudinzinho de vez em quando, essas coisas não são básicas, mas a gente também tem necessidade, tem desejo e acaba tendo que deixar de lado para atender apenas o básico, né? Não tem nem dúvida que com relação ao sorvete, aqui em casa nós não precisamos sair, porque a minha mãe, ela é especialista nisso e sempre tem um sorvetinho na geladeira, viu, professor? Isso é bom. Né, se tem um item que subiu aí, ainda bem que você não precisa buscar no mercado, porque no mercado é um item que está bastante elevado. Não tem nem dúvida. Eu consumo bastante, a gente tem sofrido aqui com os preços do sorvete. Tá bom, professor. Em relação a isso, estamos bem. Ô, professor, é o seguinte, qual é a tendência agora, diante desses números, tendências para os próximos meses em relação aos preços da cesta básica em Sorocaba? Aumento, queda? Não temos expectativa de queda. Eu diria o máximo que pode ocorrer aqui nos próximos meses é uma estabilidade. Pode haver aí uma pequena elevação, uma pequena queda. Não existe nada no radar. Se a gente olhar aí para os índices inflacionários, a expectativa de inflação no ano saindo da cesta básica ela é alta e a cesta básica, de alguma forma, vai acompanhar. E aí a gente sempre tem na cesta básica as intempéries, né? E isso não dá para prever como será o clima nesses próximos meses, né? Vamos ter chuvas intensas ou vamos ter secas. Os dois aspectos são ruins. Nós queremos equilíbrio nas questões climáticas. E a gente tem vivenciado desequilíbrios climáticos, né? Ora muita chuva, alagamentos e ora ausência de água que acaba impactando. Então, esses aspectos aí estão sempre num cenário de surpresa, né? Por mais que nós tenhamos aí a capacidade técnica da meteorologia, mas nós temos tido muitas variações, muitas intempéries que muitas vezes não são nem previsíveis e quando vêm acabam aí destruindo e estragando plantações, e isso reflete de uma forma muito intensa lá na cesta básica, lá naquilo que o consumidor vai levar para a sua mesa. Professor Marcos Canhada, para finalizar, algum detalhe a mais que avalie ser analisado, e já agradecemos sua participação conosco. Bom, sempre é importante, Oliveira, isso é repetitivo, mas é sempre importante que nós, enquanto famílias, né, façamos a nossa parte. Nós temos uma parte muito forte que está incumbida ao governo. O governo tem que fazer o seu papel, tem que buscar o equilíbrio, tem que encontrar mecanismos para estabelecer estabilidade de preços, que é um dos objetivos de política macroeconômica de qualquer governo. Mas, do nosso lado, nós temos que fazer a nossa parte. Então, sempre fica aí a sugestão da substituição, né? Sempre que possível. Aí na pesquisa da cesta básica, a gente sempre mostra aí, então, a carne de primeira está R$ 45,80 o preço médio. Temos a carne suína a R$ 24,06. Então, mas eu não gosto de carne suína, só como bovino. Então, tem que tentar aí equilibrar, né? Nós temos aí a mandioca com preço de R$ 4,43 frente à batata com R$ 7,06. Então, eventualmente, em vez, é melhor comer uma batatinha frita, é óbvio, dentro do gosto e das necessidades de cada um, mas às vezes a gente tem que fazer um certo sacrifício, né? Vou optar aqui pela mandioquinha frita hoje, e aí se todo mundo fizesse isso, haveria uma retração na demanda da batata e a batata tenderia a retrair o seu preço. Então, essa sempre é a nossa dica enquanto economista. Sabemos que isso é difícil, né, porque as pessoas têm necessidades e têm desejos, nem todo mundo não vou comer carne de porco porque eu não gosto de comer. Então, puxa, realmente não dá para substituir nesse caso. Se for possível, sempre é uma ajuda, sempre isso contribui para tentar diminuir essa tendência nefasta, né, que é a inflação,
que corrói o nosso poder de compra. Professor Marcos Canhada, obrigado, professor mestre da Uniso, Universidade de Sorocaba. Parabéns pelos 30 anos de realização da pesquisa de preço sorocabana, para o professor, para toda a equipe, o professor Renato, que coordena o laboratório, o professor Marcos Canhada, que é o responsável pela pesquisa, e a toda a universidade por essa informação importantíssima que nos orienta no dia a dia. Muito obrigado, professor, responsável aí pela pesquisa mensal de preço da cesta básica sorocabana, que em maio, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior, maio de 2024, teve uma alta aí de 11,82%, ou seja, R$ 124,72 pagos a mais pelo consumidor sorocabana, e automaticamente você só pode ter essa informação por esse trabalho relevante aí da Universidade de Sorocaba, a Uniso, desenvolvido ao longo de todo este período de 3 décadas, informando a sociedade sorocabana. Parabéns à Uniso, parabéns a toda a equipe. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet.